Hello, olá, olá, obrigado por estás desse lado. Vamos lá então resolver este exame de 2022, primeira fase, Físico-Química A. Duração 120 minutos, tolerância 30 minutos. Estas informaçõezinhas, tabela de constantes, formulário, ah, tabela periódica, já sabes. O exercício 1 é composto por quê? Tem aqui uma parte introdutória, está bem? E depois tem o exercício 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2 e depois 1.3, que é um exercício um bocadinho mais complicado, está bem? Depois aqui já passamos para o exercício 2. Vamos já começar então a resolver este exercício 1, que não é mais do que um exercício sobre uma sonda enviada para o planeta Marte. Então vamos lá começar a ler o exercício. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sands in the flash to see. Ok, então vamos lá resolver este primeiro exercício do Exame Nacional. Diz assim: em 2020 foi enviada mais uma sonda especial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou pela primeira vez na história da exploração espacial um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente um terço da terrestre. Eu vou já sublinhar isto, ok? Então, a aceleração gravítica de Marte é um terço da aceleração gravítica terrestre. Ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero de 1,8 kg de massa, portanto temos aqui um helicóptero de 1,8 kg de massa, foi construído com duas hélices de 1,2 metros de diâmetro que rodam em direções opostas de 2.400 rotações por minuto. Ok. Só quis chamar a atenção que eu, quando estou a ler o exercício, tenho que logo ter assim logo uns insights. O que é que eu quero dizer com isto? Vejo 2.400 rotações por minuto, então isto não é mais do que. Repara, tu a partir daqui consegues logo tirar o período de rotação. Tá bem? Através de uma regra 3 simples, provavelmente vai ser necessário ao longo do exercício, mas é importante tu olhes logo para o enunciado e comeces logo a tirar algumas coisas que podem estar por trás, não é? Portanto, este 2400 RPM permite logo saber o período de rotação e depois com isso saberes também a frequência angular, a velocidade angular, mas já veremos se faz sentido ou não isto que eu estou a dizer. Provavelmente vai ser útil para resolver um exercício que vem em seguir. Então, primeiro exercício 1.1. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo do teste em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical. Na figura 1 encontra-se representado o gráfico de altitude do helicóptero y em função do tempo t. Considera que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. E agora, primeira pergunta. O gráfico da figura 1 permite concluir o quê? Que entre 0 e T1 o helicóptero se afastou do ponto de partida? Que entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado? Que entre T2 e T3 o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea? Ou que entre 0 e T4 ocorreu uma inversão do sentido do movimento do helicóptero? Ok, então vamos começar pela primeira afirmação. Entre 0 e T1 o helicóptero afastou-se do ponto de partida. Repara que entre 0 e T1 a posição do helicóptero não é alterada. Se a posição do helicóptero não é alterada, não se pode afastar da posição de partida. Portanto, podemos já eliminar a opção A. Entre T1 e T2, o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Repara, gráficos posição-tempo, isto é muito importante. Gráficos posição-tempo em que a função é uma reta, significa que a velocidade é constante. Okay? Já sabes que no gráfico posição-tempo tu podes concluir acerca da velocidade, como através do declive da reta tangente. Repara que o declive da reta tangente em qualquer ponto entre T1 e T2, se eu colocar aqui uma reta tangente, só mudar aqui de cor para que isto fique mais claro, aqui outra reta tangente, eu não estou a colar mesmo, que é para não sobrepor, mas consegues perceber que em todos estes instantes a reta tangente tem o mesmo declive, o que significa que a velocidade
instantânea em qualquer um destes instantes é igual e não é só igual, é igual à velocidade média também neste intervalo. Portanto, se o módulo da velocidade é constante, estamos no movimento uniforme e, portanto, a opção B também podemos já eliminar. Entre T2 e T3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Olha, novamente entre T2 e T3 não há alteração da posição do helicóptero, portanto, eliminamos a opção C. Resta a opção D. Entre 0 e T4 ocorre uma inversão do sentido do movimento do helicóptero. Sim, no gráfico posição-tempo, repara que entre T1 e T2 o helicóptero está-se a mover no sentido positivo do referencial. Entre T2 e T3 o helicóptero está em repouso. De T3 a T4 o helicóptero está-se a mover no sentido negativo do referencial. Então há claramente uma inversão do sentido do movimento do helicóptero. Portanto, no ponto 1.1 terias a opção D. Depois, 1.1.2 é Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima é. Ora bem, isto, pá, eu diria que sai sempre nos exames nacionais. O trabalho da força gravítica, o trabalho do peso, é igual menos a variação de energia potencial. Então vamos recordar o 10º ano, onde nós aprendemos aqui esta equaçãozinha. Okay? Então o trabalho do peso é igual a menos a variação de energia potencial. Ou seja, se eu quiser escrever isto como deve ser, será menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Mg H final menos Mg H inicial. Se eu puser o Mg em evidência, ficará H final menos H inicial. Okay. Agora, eu sei a altura final e sei a altura inicial. Repara que estamos aqui a olhar entre a posição inicial, que é esta, okay, e a altura máxima, que há de ser esta aqui. Okay, esta aqui. Repara que eu não sei qual é que é a altura máxima. Okay? Mas vamos assumir que este ΔH, porque isto é um ΔH, eu vou pôr aqui assim, menos mg ΔH, vamos assumir que este ΔH é 3. Okay? Acho que faz sentido para ti. Porque 3 é mais ou menos, nós não temos a certeza, okay? Mas é mais ou menos a altura deste segmento de reta que eu coloquei aqui, é o comprimento deste segmento de reta que eu coloquei aqui a vermelho. Tá bem? Então, assumindo que é 3 metros a variação de altura, eu faço menos 1,8 vezes a aceleração gravítica, aqui vamos usar 10 ainda, vezes o ΔH, que são 3, e chegamos ao resultado menos 18 joules. Okay? Está bem? Portanto, seria a opção C. Depois D, considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero? A força de sustentação gerada pela rotação das hélices, a Fs, e a força gravítica. Olha, então, sublinhar aqui uma coisa que é importante já no enunciado, que é o helicóptero move-se com velocidade constante. Quando o helicóptero move-se com velocidade constante, isto remete-nos àquela lei de Newton que diz que a força resultante tem que ser igual a zero. Se a força resultante tem que ser igual a zero, então eu tenho que olhar para a única opção em que a soma dos vetores que estão, das forças que estão aplicadas no helicóptero, dá zero. Ok? Aqui, bem, eu acho que é óbvio que é a opção B, ok? Vou só explicar porque é que é B não. Aqui a força de sustentação é maior que a força gravítica, o que significa que o helicóptero está-se a deslocar. Quer dizer, ele não tem que se estar a deslocar para cima.
mas indica que existe aqui uma força resultante que é diferente de zero. Se existe força resultante, existe aceleração, portanto existe alteração do valor da velocidade. Está bem? Aqui a força resultante também não é igual a zero. A força resultante teria o sentido de cima para baixo. E aqui a força resultante é a soma da força de sustentação com a força gravítica. Também apontaria para baixo, seria diferente de zero. Portanto, a opção certa seria a opção B. Então, vamos passar agora para o exercício ponto 2. Não te esqueças que aquilo que aparece no enunciado 1, não é importante para a resolução do 1.1, do 1.2 e do 1.3, está bem? Portanto, eu já trouxe aqui a informação que nós podemos usar para resolver o exercício 1.2, que diz o seguinte: qual das expressões permite calcular em metros por segundo o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? Ok, então, repara que nós estamos aqui a falar de um movimento circular uniforme e num movimento circular uniforme, tu sabes que isto aparece no formulário, está bem? É uma das formas do formulário. V igual a WR, ok? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio do movimento. Então, também sabes que esta velocidade angular é 2π sobre t vezes o raio. Portanto, a velocidade angular é 2π sobre t, portanto a velocidade ficará 2π sobre t vezes o raio. E sabes outra coisa, que foi aquilo que eu te expliquei há pouco, que quando tu estavas a ler este exercício, devias ter logo visto que a partir das 2400 rotações por minuto, 2400 RPM, tu consegues logo tirar o período do movimento, consegues saber o período do movimento, consegues saber a velocidade angular. Então, uma regra simples. Então, 2400 rotações são feitas em 60 segundos. Trabalha sempre em unidade de sistema internacional, tá bem? Em 60 segundos. Portanto, uma rotação, vamos pôr aqui T, é o tempo, chamamos o período, não é? O tempo de uma rotação completa. O que significa que daqui tiramos que T é 60 sobre 2400. Então, se eu vier aqui em cima, ficará 2π sobre 60 sobre 2400 vezes o raio. E o raio é nada mais, nada menos que metade do diâmetro, portanto 0,6. Só escrevendo isto de outra maneira vamos ficar com 2π vezes 0,6 vezes 2400, tudo a dividir por 60. Portanto, seria a opção C. Opção C. Ok, então vamos agora resolver o exercício 1.3. Isto agora vai começar a complicar um bocadinho. Vou tirar aqui o som do telemóvel. Ok, então diz assim: a entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da sonda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento. Numa aproximação à situação real, esquematiza-se na figura 2, que não está à escala, uma parte de um percurso retilíneo da sonda ao entrar na atmosfera marciana, entre a posição A, aqui, e a posição B. Portanto, a sonda vai de A para B. E dizem-nos também que é um percurso retilíneo. Tá bem? Então, repara que pode já aqui representar o vetor de deslocamento. Okay? Vou pôr aqui a roxo. Este será o vetor de deslocamento. Vou chamar Δx esse vetor. Okay? Agora diz o seguinte. Admita que a sonda, de massa 1050 kg, passa pela posição A com uma velocidade de 16.500 km por hora. Ok, então repara que aqui tu consegues logo saber a energia cinética em A. Então é interessante. Tem a massa, tem a velocidade em A, energia cinética em A. E descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80 graus com a vertical. Esta trajetória faz um ângulo de 80 graus com a vertical. Estou aqui a apontar. Agora considera que no percurso entre A e B a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial. Então, ora bem, se eu tinha energia cinética em A e sei que em B de A para B ela perde 55% da energia cinética, então eu sei a energia cinética em B. Olha que interessante. Sem energia cinética em A, sem energia cinética em B, sem a variação de energia cinética entre A e B.
E sei que a variação de energia cinética entra aí bem ao trabalho da força resultante. Ok? Então, à medida que eu vou lendo o exercício, vou também pensando para mim próprio o que é que eu posso concluir acerca da informação que me estão a dar. E depois dizem que a força de arrasto é em média 30 vezes superior à da força gravítica. Determine a distância percorrida D. Ok, recordar, então, se calhar começar a pôr já aqui os dados. A massa, 1050 kg. A velocidade em A, uh, 16.500 km por hora. Isto é igual, passa logo para metros por segundo, está bem? Unidade de Sistema Internacional sempre, são 4.583,3 metros por segundo, está bem? Depois, sei que a energia cinética em B é 45% da energia cinética em A. Tá bem? Isto se perde 55%, então significa que em B é 45% da de A. Se calhar, em vez de escrever assim, vou antes pôr logo assim. Está bem? Me permite logo fazer. Acho que vocês entendem melhor assim. Depois, a intensidade da força de arrasto. A intensidade da força de arrasto é 30 vezes a força gravítica. Está bem? Mas a força gravítica eu também sei calcular, sei quanto é, que é a massa, que são 1050 kg, vezes a aceleração. E a aceleração em Marte era 1/3 da aceleração à superfície do planeta Terra. Portanto, daqui ter logo que a força gravítica são 3.500 newtons e, portanto, a força de arrasto são 105.000 newtons. Ok? Pronto, isto são os dados do enunciado. E agora, perguntam-me qual é que é a distância percorrida, a D. Okay? No fundo, é um módulo do vetor de deslocamento, é a distância que ele percorre de A até D. Então eu costumo dizer isto, muitas vezes também digo isto para matemática, queres encontrar uma incógnita, escreve uma equação. E eu já te dei, então, a ideia de qual é que era a equaçãozinha que eu ia escrever. Tá bem? Qual é que era essa equação? Trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. Agora, o que é o trabalho da força resultante? É o trabalho da força gravítica mais o trabalho para. São três forças que estão a ser aplicadas, não é? Força gravítica, força F e força de arrasto. Não é? Portanto, será o trabalho da força gravítica mais o trabalho da força de arrasto mais o trabalho daquela força F. Isto será igual à energia cinética em B menos a energia cinética em A. Então aqui está a nossa equação. Só puxar aqui um bocadinho mais para cá. Energia cinética em B menos a energia cinética em A. Ok. Agora repara aqui numa coisa. Eles dizem-nos que a força F é perpendicular à trajetória. Portanto, o trabalho de uma força que é perpendicular ao deslocamento é sempre nulo. Vou calcular aqui embaixo, agora do lado esquerdo, o trabalho da força gravítica. O trabalho da força gravítica será igual ao módulo da força gravítica vezes o módulo do vetor de deslocamento, okay, vezes o cosseno do ângulo. O módulo da força gravítica eu já sei que são 3.500 newtons. Okay? O deslocamento vamos chamar D, não é? Que é a distância de A a B. E, agora, qual é que será o ângulo? Qual é que será o ângulo que a força gravítica fará com o vetor de deslocamento? Repara que o ângulo entre dois vetores tem que ser sempre visto pondo o início de um vetor com o início do outro. Okay? Sempre. Então, se eu trouxer a força gravítica que está aqui, o vetor força gravítica, se o trouxer para aqui, ok? Eu vejo que não é mais nada menos, não é nada mais nada menos do que os 80 graus, ok? Então este ângulo aqui
que a força gravítica faz com o deslocamento, que o vetor de deslocamento é 80 graus. Então aqui fica com 180 graus. E isto vai dar. Tenho aqui o resultado. D. Repara que fica em função de D. O trabalho da força de arrasto será o módulo da força de arrasto vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre aqueles dois vetores. Portanto, será os 105.000, mais um zero aqui, vezes o D, vezes... E agora, qual é que é o ângulo? Qual é que é o ângulo que a força de arrasto, que é esta aqui, que vem aqui da direita para a esquerda, faz com o deslocamento, que é que vem aqui da esquerda para a direita? É fácil de perceber que tem a mesma direção, mas tem sentidos contrários. Então, o ângulo será de 180 graus. E cosseno de 180 é menos 1, portanto isto está a menos 105.000 D. Okay? A energia cinética em A é o meio da massa velocidade em A ao quadrado, que dá igual a 1,103 vezes 10 elevado a 10 joules. E a energia cinética em B é 45% da energia cinética em A. Portanto, não vou estar aqui a escrever isto. É multiplicar aqui a energia cinética em A por 0,45. E chega ao resultado 4,962 vezes 10 elevado a 9 joules. Agora repara, vamos olhar aqui para a equação que eu escrevi. O trabalho da força gravítica é 608 D. O trabalho da força de arrasto é menos, deixa eu pôr aqui o menos 105.000 D. A energia cinética em B menos a energia cinética em A, se eu fizer a diferença entre as duas, vai dar menos 6,07 vezes 10 elevado a 9 joules, como é óbvio. Olha que espetacular. Uma equação, ok? Com uma incógnita que é o D. Ok? Uma equação com uma incógnita é o D. Agora fica fácil eu calcular. Está bem? Portanto, agora a única coisa que eu vou fazer... Isto não era preciso estar a fazer, porque isto já é coisas de matemática lá do 8º ano e do 9º ano, mas eu faço. Portanto, depois o D em evidência. Fica 608 menos 105.000 igual a menos 6,07 vezes 10 elevado a 9. Tá bem? Passas agora a dividir para o outro lado. Passas a dividir para o outro lado. E esta conta vai dar 5,8 vezes 10 elevado a 4 metros. Está bem? Ficava resolvido este exercício. Mas a chave para resolver muitos destes exercícios, eu digo isto muitas vezes porque é assim que se faz, é escreve uma equação para determinar uma incógnita. E neste caso, tu tinhas que perceber que à medida que tu estavas a ler o enunciado, eles estavam-te a dar a energia cinética em A e estavam-te a permitir também, a partir da energia cinética em A, chegar à energia cinética em B. Tu sabes a variação da energia cinética, sabes o trabalho da força resultante. Pá, começa a escrever. Começa a escrever e vê o que é que aparece. Está bem? Vê o que é que aparece. Mas o objetivo é sempre encontrar aqui uma equação. Alguma coisa que te faça esse balanço. Está bem? E depois, começa a escrever e vê o que é que aparece. Normalmente vai-te aparecer então essa equação como a única incógnita que é aquilo que tu queres determinar. Vamos lá passar para o próximo exercício. Espero que não seja tão difícil quanto este. Epá, obrigado por ter estado até ao fim a ver este vídeo. Se puderes dar assim, um apoiozinho ao canal, dando aí só um joinha, um likezinho no vídeo. Segue o meu canal também. E não percas então os outros exercícios do Exame Nacional também aqui resolvidos e disponíveis para ti. Obrigado por ter estado desse lado mais uma vez. Até breve. E agora um sonzinho, da mesma maneira. Come follow me, follow me, follow me, follow me.